Bom, dando continuidade então às nossas aulas ali sobre sistemas de controle, hoje eu vou estar falando sobre a questão do erro em regime estacionário, tá? Esse erro em regime estacionário seria o erro, tá? Ou a diferença que a saída do teu sistema apresenta em relação ao sinal de entrada, tá? E para testar essa característica do sistema ali, basicamente a gente tem três sinais que são mais utilizados, tá? Que seria a rampa, aliás, o degrau, a rampa e a parábola, né? Eu já fiz uma aula anterior ali sobre os tipos de sinais ali, para que eles são utilizados, mas revisando aqui rapidamente, tá? Cada um desses três sinais aqui, ele tem uma taxa de variação diferente, né? Por exemplo, o degrau aqui, ele tem uma taxa de variação alta aqui no começo, né? Quando t tende a zero, porque aqui tem uma descontinuidade, né? Logo a derivada dele é um impulso, né? Por isso. Mas depois, quando t tende a infinito, que é o que nos interessa nessa análise, né, o regime estacionário, ele não varia mais, né, a taxa de variação dele é zero, né, porque é a derivada de uma constante. Já aqui a taxa de variação é uma constante, tá, o sinal continua variando, e aqui a taxa de variação é uma reta, né, desse sinal aqui da parábola. Então a gente vai avaliar a capacidade do sistema né, a velocidade do sistema para conseguir seguir esses sinais de entrada aqui. Então, teoricamente, teria que ser mais difícil, entre aspas, para o teu sistema conseguir seguir esse sinal aqui, depois esse sinal aqui, e o mais fácil seria esse aqui, porque ele não varia mais, né? Então, basicamente, a gente utiliza esses três aqui. E a senoide, tá, ela é utilizada para resposta em frequência, não seria utilizado para esse caso aqui, de erro em regime permanente. E o impulso, ele é usado para determinar a própria função de transferência do sistema, né? Pode ser que na realidade, no teu sistema de controle, tu não utilizes exatamente esses sinais aqui como entrada, mas tu utilize sinais com características semelhantes, né? Como por exemplo a descontinuidade, né, do sistema, sinais ali que apresentam essa característica do degrau de descontinuidade ou de constância, né, em regime permanente, ou um sinal ali que tem uma característica de taxa de variação constante aqui, que nem a rampa ou da parábola. Enfim, a gente tem que utilizar esses sinais aqui porque eles são conhecidos, né? São sinais ali que têm uma função no tempo aqui, né? São sinais determinados por funções e tem uma transformada de Laplace mapeada também para eles, né? Bom, o erro que a gente vai estar investigando, tá? Da saída em relação à entrada, né? O sinal de saída em relação de entrada é devido à capacidade do sistema, tá? De conseguir ou não seguir determinado sinal de entrada e não devido a não linearidade, saturação e distúrbios, tá? E esses aqui a gente não vai estar cobrindo hoje, tá? Uh, então a gente deve primeiramente se assegurar de que o sistema é estável, tá? Antes de testar o erro em regime permanente, porque se o sistema for instável, para uma entrada desse tipo aqui, por exemplo, um degrau, uma rampa ou uma parábola, o teu sistema ele não vai convergir, né? Ele vai divergir. Ele vai ter uma resposta ali que vai subir até atender a saturação. Então, é para sistemas estáveis, tá? E nos outros vídeos a gente tinha falado, inclusive, da questão da realimentação negativa, tá? Que o meu sistema, para conseguir controlar de fato a variável de controle, ele precisava ter uma realimentação negativa, né? E com essa realimentação eu conseguia corrigir o erro e o meu sistema estabilizava, só que eu não tinha provado matematicamente como que isso era possível, né? Por que isso ia acontecer. E hoje então a gente vai estar vendo isso. Então, basicamente, tá, a topologia básica que se usa para isso é para esse estudo, né, do erro em regime permanente que a gente encontra na bibliografia, é para esse sistema aqui, tá? É um sistema com realimentação negativa, tá? Isso é importante, e unitária, tá? Não tenho nenhum bloco aqui H na realimentação. Aqui no meio eu posso ter quantos blocos eu quiser, tá? Só que eu vou multiplicar todos eles e vou considerar que eu tenho um bloco equivalente aqui que eu chamo de G de S, tá? Aqui no meio, na função de ramo direto aqui do sistema. Então, como nos interessa saber o erro em regime permanente, o erro é esse sinal aqui, tá? Ele é a entrada menos o que tu tem na saída, tá? Se o que tu tem na saída não corresponde ao que tu botou na entrada, logicamente tu vai ter um erro. Vai existir uma diferença entre esses dois sinais aqui. E o uso da realimentação negativa é justamente para levar, né, tentar levar esse sinal aqui de erro a zero ou a um valor de regime permanente, né, um valor constante. Então a gente vai isolar agora, em vez de fazer a função de transferência da saída pela entrada, a gente vai criar a função de transferência do erro, tá? Porque o que nos interessa agora é medir esse sinal aqui em regime permanente.
do erro em função da entrada, tá? Então eu vou colocar nomes em todos os sinais aqui do meu sistema aqui que eu tenho, né? E vou estar equacionando eles, tá? Por exemplo, o E de S aqui, ele é quem? Ele é o R de S menos o que eu tenho aqui na saída, menos o Y de S, né? O que eu estou mostrando aqui. E o Y de S é o E vezes o G, né? Bom, agora substituindo esse cara aqui nessa equação aqui de cima, eu venho para cá, agora eu obtenho o erro igual a R menos E vezes G, tá? Vou isolar o erro, vou passar o erro para lá, né? Tudo que tem E vai para esse lado da igualdade aqui. E vou estar conseguindo agora fazer a minha função de transferência do erro, né? E sobre R, né? Passo R dividindo, passo esse termo dividindo, fica 1 sobre 1 mais G de S, né? Agora passando o R multiplicando para lá, tá? Esse R pode ser o degrau, a parábola ou a rampa que a gente viu antes ali. E como nos interessa o estudo do erro em regime permanente, né, a gente aplica convenientemente aqui o teorema do valor final, né, porque ele vai me dar o valor de regime permanente do sinal que eu estou interessado, no caso o E aqui, né. E essa é a definição do valor final, né, é o limite de um S multiplicando o erro quando o S tende a zero, né. Então aqui só formalizando aqui a questão matemática, a gente vai ter isso daqui, tá. Tipo de um sistema, tá. O tipo de um sistema ele tem a ver com o número de polos na origem, tá? Então, dado que eu tenho uma G de S aqui, né, uma função de malha aberta qualquer, dada por um polinômio no numerador, onde eu tenho os zeros da função, e um polinômio no denominador, onde eu tenho os polos, né? Se eu tiver um S aqui, né, com uma multiplicidade n aqui, né, S elevado na n, esse n vai me dar o tipo do sistema, tá? Se for um zero aqui, eu teria S na zero, que é 1, o tipo do sistema seria zero. Se fosse 1 aqui, seria sistema tipo 1, né? Um polo na origem, né? Isso aqui corresponde ao integrador, tá? Um polo na origem é um integrador. E ele que vai me dizer, vai me determinar a capacidade do meu sistema de conseguir seguir aqueles três sinais de entrada que a gente tem lá, né? Quanto maior o tipo de sistema, melhor ele vai conseguir seguir aqueles sinais de entrada com menor erro de regime permanente, né? Então, a gente vai estudar agora para os três sinais, tá? Começando com a entrada em degrau. Então eu tenho o meu E de S, que a gente já viu antes ali. Ele é o R de S, né? Igual a 1 mais G de S. Vou substituir o R de S por 1 sobre S. E vou aplicar o teorema do valor final para ver qual que vai ser o meu erro em regime permanente para a aplicação de uma entrada em degrau, né? Então S vezes E de S, a definição aqui. Vou cortar esse S da fórmula com esse S do degrau aqui. Vai sobrar só 1 aqui, né? Então fica esse cara aqui, com S tendendo a zero. Uma definição importante, tá? Quando a gente fala em erro em regime permanente, existe um conceito de constante de erro estático, tá? Quando eu entro com uma entrada em degrau, a constante de erro estático associada vai ser o Kp, tá? Eu vou chamar de Kp. E o Kp eu vou chamar de G de S, tá? Esse G de S aqui, quando o S tende a zero, tá? Isso aqui é uma definição. A definição que tem na bibliografia ali dessa parte ali de erro em regime estacionário, tá? Então, quando eu tiver entrada em degrau, eu vou estar falando sempre em Kp, né? Então, eu vou substituir aqui, vou ter 1 sobre 1 mais o G de S aqui, que vai ser o meu Kp, e vou ter isso daqui. Se o meu sistema for do tipo zero, tá? Significa que ele não tem nenhum polo na origem. Significa que eu tenho S na zero aqui, S na zero, qualquer coisa na zero é 1, né? Então, eu não tenho nenhum polo na origem. Bom, se eu não tenho nenhum polo na origem, tá? Quando eu substituir aqui quando eu tiver valores, pegar uma função de transferência real aqui, com valores reais aqui, né? Esse G de S aqui ele vai virar uma constante, tá? Porque todos os S vão tender a zero, vai sobrar só os números que acompanham aqui os polos e os zeros. Então eu vou ter um número aqui, uma constante, e o meu erro, tá? Quando o tempo tende a infinito aqui, né? Que equivale a dizer que o S tende a zero, o meu erro vai ser 1 sobre 1 mais Kp, ou seja, vai ser uma constante, tá? E quanto maior o valor de Kp, né? Menor o erro, né? Se o meu G de S, minha função de malha aberta, G de S for do tipo 1, tá? Significa que eu vou ter um S elevado na 1 aqui, eu vou ter um polo na origem. Então, eu pego a minha G de S, tá? Eu não sei o que eu tenho nela, não me interessa saber a função de transferência dela de malha aberta, mas eu sei que ela tem um polo na origem. Então eu passo esse polo para fora, tá? Eu pego esse 1 sobre S, multiplico essa função aqui, e fazendo agora o S tender a zero, tá?
1 dividido por zero, tá? Vai fazer esse termo aqui tender ao infinito, tá? Qualquer coisa dividido por zero tende ao infinito. Então eu fico com 1 sobre 1 mais infinito, e 1 dividido por um número que tende a infinito aqui, né? Esse 1 aqui não vai fazer diferença mais agora, vai tender a zero, tá? Então o meu erro em regime permanente para uma entrada integral, se o meu sistema for do tipo 1 ou maior, tá? Se fosse um s ao quadrado, s ao cubo aqui também, daria a mesma coisa, o erro tenderia a zero. Bom, para entrada em rampa agora, tá? A gente faz a mesma coisa que fez aqui para o degrau, tá? Só que agora a rampa ela é 1 sobre s ao quadrado, então eu substituo o r de s aqui por 1 sobre s ao quadrado, tá? Aplico novamente o teorema do valor final, vou cortar esse s com esse quadrado aqui, vai sobrar 1 sobre s. E manipulando essa expressão eu chego nisso daqui, tá? Eu vou ter s que multiplica 1 mais g de s, é igual a isso daqui, né? Fiz a distributiva aqui dentro. Esse s aqui eu posso fazer ele tender a zero, porque ele não está multiplicando ninguém, tá? Aqui nessa equação, então eu faço ele tender a zero. Logo esse termo aqui vai sumir, vai sobrar só 1 sobre s vezes g de s, tá? Por que eu não posso logo de cara substituir esse s por zero também aqui, tá? Porque eu não sei o que eu tenho na função de transferência de g de s, tá? Se eu tiver um polo na origem, eu vou poder cortar aquele polo, né, que é o s, com esse s aqui. Então eu não poderia fazer esse cara aqui tender a zero, porque eu ainda não avaliei o tipo do meu sistema, né? Ou seja, quantos polos ele tem na origem. E quando a gente fala de entrada em rampa, tá? A constante de erro associada agora é o kv, tá? É constante de velocidade que a gente chama, tá? Antes para entrada integral era kp, agora vai ser kv. E eu vou chamar o s vezes g de s, quando s tende a zero, tá? De kv. Então significa que o erro ele vai ser 1 sobre kv, né? Isso aqui é só uma questão de definição, tá? Isso aqui está no livro. E agora a gente, depois que a gente avalia, tá, a entrada em rampa aqui, a gente pode ver agora o erro em função do tipo do sistema, tá? Se for um sistema tipo zero, significa que eu não vou ter nenhum polo aqui na origem, então agora sim, agora que eu sei o tipo do sistema, eu posso substituir o s pelo zero. Eu vou ter zero multiplicando isso aqui, vai zerar todo o denominador, vai sobrar 1 sobre zero, o erro tende a infinito. Ou seja, um sistema tipo zero com uma entrada em rampa não consegue seguir aquela entrada, tá? O erro vai tendendo a infinito, ele não consegue seguir a entrada. Depois a gente vai ver melhor uma imagem, tá, do que seria isso, mas enfim. Sistema do tipo 1, tem um polo na origem, então pego esse polo na origem, jogo para fora do meu sistema aqui, né? Novamente, não preciso saber o que eu tenho no meu g de s, só preciso saber que ele é do tipo 1, ou seja, ele tem esse 1 sobre s multiplicando ele. Corta esse s com esse s, sobra 1 sobre g de s, significa que o meu erro é constante, né? Ele vai ser uma constante. Se o g de s for do tipo 2 ou maior, tá? 2 polos na origem, por exemplo, aqui, ou podia ser 3, 4 também, enfim. Eu vou cortar esse quadrado com esse s aqui. Vai sobrar 1 sobre s, nesse caso aqui, depois que eu cortar, né? Aí eu faço s tender a zero, 1 dividido por zero, né? Leva o denominador aqui ao infinito, né? Aí fazendo 1 dividido por infinito, o meu erro tende a zero. Ou seja, o sinal consegue seguir a entrada, né? Consegue seguir o sinal de entrada e de saída, eles vão se sobrepor, né, no gráfico. Não vai existir nenhum erro, né, nenhuma defasagem entre eles, né. Já para entrada em parábola agora, eu vou ter o r de s, é 1 sobre s ao cubo, tá? Faço o mesmo tratamento matemático, corto esse s com esse s ao cubo, sobra s ao quadrado aqui. Faço, né, mais um tratamento matemático aqui, s ao quadrado. Esse s, de novo, ele não está multiplicando ninguém, ele tende a zero, então sobra só 1 sobre s ao quadrado vezes g de s. E agora a constante de erro estático associado à entrada em parábola vai ser o Ka, né? A gente vai chamar de Ka agora. Antes era Kp, Kv, agora vai ser para entrada em parábola só, ele vai ser o Ka. E vou chamar o s ao quadrado vezes g de s aqui, quando s tende a zero, de Ka. Então o meu erro vai ser 1 sobre o Ka. O g de s, tá? Agora se ele for do tipo zero, tá? Fazendo a mesma análise que a gente fez antes, não vai ter nenhum polo na origem aqui, tá? O meu s agora eu posso substituir ele por zero, porque eu já sei o tipo do sistema. O zero aqui vai zerar todo o denominador, eu vou ter 1 dividido por zero, que vai tender ao infinito, né? Então significa que o meu sistema
se ele for do tipo zero e uma entrada em parábola, ele não consegue seguir a entrada, né? Ele vai divergir totalmente, né, da entrada. E se o meu GDS for do tipo 1, tá? Então eu vou ter um polo na origem aqui, tá? 1 sobre S, vou cortar. Do mesmo jeito ainda vai me zerar o denominador, porque vai sobrar um S aqui. O erro de novo vai tender ao infinito, tá? Se o meu sistema for do tipo 2, eu vou ter 1 sobre S ao quadrado, dois polos na origem, tá? Vou cortar esse S ao quadrado com esse S ao quadrado, vai me sobrar 1 sobre o G de S, né? O G de S depois vai ser um número, logo eu vou ter uma constante, tá? O erro ele vai ser constante. E se o G de S for do tipo 3 ou maior, então agora eu vou cortar esse S ao cubo com esse S ao quadrado, vai sobrar 1 sobre S, né? Com S tendendo a zero depois, 1 sobre 0 vai fazer o denominador aqui tender ao infinito, tá? 1 dividido por infinito é zero, ou seja, um sistema do tipo 3 ou maior, né? Podia ser 4, 5 aqui, enfim, ele consegue seguir perfeitamente uma entrada em parábola, né? Sem nenhum erro. Bom, agora eu tenho aqui três gráficos, tá? Que mostram aqui para as três entradas aqui o que seria o erro em regime permanente, tá? Por exemplo, uma entrada em degrau, eu entro aqui com um degrau aqui, essa é a entrada, tá? Isso aqui seria uma saída, tá? O sinal de saída aqui que consegue seguir o sinal de degrau com erro nulo em regime permanente, né? Ou seja, ele sobe aqui e o sinal de saída tende ao de entrada, então o erro é zero, né? Já essa saída aqui, ela em regime permanente ela tem uma diferença aqui, né? De valor aqui entre a entrada e a saída, então, ou seja, o erro seria uma constante, tá? Em regime permanente nesse caso aqui. Para uma entrada em rampa agora, tá? Percebam aqui que a gente tem então a entrada, R de T, e uma saída aqui, tá? Por que ele começa assim aqui no começo, né? Ele não começa reto? Porque tem uma parte de regime transiente, tá? Geralmente ela não nos interessa. Quando a gente avalia o erro em regime permanente, nos interessa daqui para cima, né? Quando o sistema já entrou no regime permanente e a parte transiente aqui já passou. Então, aqui é um exemplo de um erro constante, né? Então, a diferença entre a entrada e a saída é constante. Eu vou ter um erro constante. Seria um sistema, por exemplo, do tipo 1 aqui, né? Que tem um erro constante para uma entrada em rampa, né? E aqui para uma entrada em parábola, a mesma coisa. Tem a parábola de entrada aqui e essa linha mais grossa aqui é o sinal de saída, né? Tem um transiente aqui. Depois, quando o t tende a infinito, né, a saída do sistema ela fica com um erro constante, regime permanente, ou seja, seria um sistema do tipo 2, né, que segue uma entrada em parábola com erro constante em regime permanente. Aqui está uma fórmula, uma tabela simplificada do que a gente viu antes, tá? Então, se eu tiver um sistema do tipo 0, tá, eu olho para essas duas colunas aqui. Se a minha entrada for um degrau, tá, a fórmula do erro associada para a entrada em degrau é 1 sobre 1 mais Kp, né, com a constante de erro associada à entrada em degrau. Se o sistema for do tipo 0, o Kp é uma constante, tá? O meu erro vai ser uma constante também, porque é 1 dividido por um número vai ser uma constante, né? Se for sistema do tipo 1, o Kp tende a infinito e o erro é zero. Sistema do tipo 2 também o erro é zero. Então aqui tá tudo resumido, tá? O que a gente acabou de ver antes ali. Bom, aqui tem um exemplo, tá? Tá em inglês aqui porque eu retirei direto do livro, tá? Um print. Então, vamos estar avaliando esse exemplo agora, tá? Ele pede então para te encontrar o erro de regime permanente para essas três entradas aqui, né? Um degrau aqui com amplitude 5, uma rampa aqui com amplitude 5 e uma parábola aqui também com a amplitude multiplicada por 5, né? Para esse sistema aqui, tá? Onde a função de transferência de malha aberta é esse cara aqui. A gente já pode ver então que é um sistema do tipo 1, tá? Porque tem um S elevado na 1 aqui, né? Que não aparece o 1, mas é um sistema então do tipo 1 que a gente diz. Logo a gente já pode ter uma ideia do que vai ser o erro em regime permanente para cada entrada, né? Então aplicando aquelas definições que a gente viu antes ali, né? Se a entrada for integral, o meu erro aqui ele é zero, né? Ou seja, a saída aqui ela consegue seguir perfeitamente a entrada, né? Se a minha entrada for uma rampa, tá? Eu vou ter um erro constante agora, tá? Que vai ser 1 sobre 100, tá? Da onde que vem esse 100 aqui? Esse 100 aqui, ele é quando o S tende a zero aqui, tá? Esse S ele já foi cortado, né? Com o S da fórmula, com esse S daqui, né? Por exemplo, eu vou pegar esse G de S e vou colocar ele aqui no lugar desse cara aqui. Esse S aqui, ele cortaria com esse S aqui.
E sobraria só as constantes se multiplicando. Todos esses s aqui tenderiam a zero, tu teria 100 vezes 2 vezes 6, dividido por 3 vezes 4, né? Isso aqui vai dar 100. Então o meu erro é 5 sobre 100, né? Ou 1 sobre 20, é um erro constante, né? Então, quanto maior essa constante aqui, que a gente chamaria de k, né? Menor seria o erro de regime permanente, tá? Então essa é uma técnica utilizada para reduzir o erro em regime permanente, então aumentar o ganho do sistema, né? Aqui o denominador seria maior e o erro seria menor, né? Já para entrada em parábola, né? Colocando o g de s aqui nesse lugar aqui, né? Eu cortaria esse s com esse s ao quadrado, sobraria um s em cima que zeraria todo o termo, né? Que estaria multiplicando aqui. E levaria o erro ao infinito, né? Aqui um último exemplo aqui, tá? Que é para interpretar as especificações aqui de erro de regime permanente. E ele pede para dizer quais informações estão contidas na especificação Kp igual a 1000, né? Então se eu estou dando Kp, significa que primeiro o sistema é estável, porque eu falei que a gente tem que avaliar, né? Essas regras aqui elas são válidas partindo da premissa de que o sistema é estável. Então, se a saída ela converge, né, ela não é um valor que diverge ao infinito, significa que o meu sistema já é estável. O sistema ele é então do tipo zero, tá? Porque o Kp é uma constante, tá? Então a gente já viu lá daquela tabela que a gente viu antes, a gente pode tirar essa conclusão. Porque se fosse sistema do tipo 1 ou do tipo 2, o Kp seria infinito, né? Então como o Kp é uma constante, só pode ser um sistema do tipo zero, né? E o sinal de entrada, tá, que foi usado foi o degrau, porque eu estou falando em Kp. Lembra que cada sinal de entrada ele tem uma constante de erro associado, né? Como eu estou falando do Kp, foi porque foi utilizado um sinal de degrau de entrada, né? E finalmente, tá, o erro de regime permanente ele pode ser calculado com essa expressão aqui. Então se o meu Kp é 1000, significa que o erro é 1 sobre 1 mais 1000 é 1 sobre 1001, né? É uma constante, tá? Bom, então acho que era isso, deu para explicar bem ali a questão do erro em regime permanente. Se tiver restado alguma dúvida, eu peço que só coloque nos comentários e é isso aí. Valeu!